Um homem rico, dono de uma arena de apostas famosa da cidade, planeja usar o seu cavalo mais feroz para se livrar de sua filha autista. Mas o plano cruel de expor a menina frágil contra o animal conhecido por sua agressividade mortal se transforma numa cena que ninguém poderia prever, pois o que o cavalo fez deixou a todos sem palavras. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde se derramava sobre a majestosa arena de apostas, tingindo de dourado os rostos bronzeados da elite rural que se aglomerava nas arquibancadas VIP. O cheiro de couro fino, perfumes caros e o suor nervoso dos apostadores criavam uma atmosfera densa de expectativa. Entre os homens de terno impecável e mulheres ornamentadas com joias reluzentes, Eduardo Mendonça observava tudo com olhos calculistas, seus dedos tamborilando impacientes contra a grade de ferro forjado do camarote principal. Aos 45 anos, Eduardo havia construído um império baseado na criação e apostas de cavalos de corrida. Sua reputação era impecável aos olhos da sociedade local. Um homem de sucesso, família exemplar, negócios prósperos. Mas por trás da fachada polida, segredos sombrios fervilhavam como serpentes em um ninho escondido. Naquela tarde específica, enquanto observava os preparativos para a corrida mais aguardada do ano, seus pensamentos não estavam nos cavalos ou nas apostas milionárias que movimentariam a arena. Estavam na menina de 7 anos que brincava silenciosamente no canto do camarote, seus pequenos dedos entrelaçando e desentrelaçando fitas coloridas em um padrão repetitivo que a acalmava. Helena tinha os olhos da mãe, grandes, expressivos, de um castanho profundo que parecia capturar cada detalhe do mundo ao seu redor. Mas havia algo naquele olhar que perturbava Eduardo profundamente, uma intensidade que o fazia desviar o próprio olhar sempre que ela o fitava diretamente. A criança balançava suavemente para frente e para trás, um movimento rítmico que chamava a atenção indesejada dos convidados. Eduardo sentia o peso dos olhares curiosos, os sussurros abafados, as expressões de piedade mal disfarçada. "Coitadinha", murmurava uma senhora de chapéu elaborado. "Tão bonita, mas tão diferente." As palavras atingiam Eduardo como chicotadas. Cada comentário alimentando a raiva que crescia em seu peito como uma chama venenosa. Helena não percebia os sussurros ou os olhares. Estava fascinada pelos cavalos que podia ver através da abertura do camarote. Seus músculos poderosos brilhando ao sol. As crinas esvoaçando como bandeiras no vento. Ela conhecia cada animal pelos nomes que ouvia os tratadores gritarem, memorizava suas cores, suas marcas distintivas, seus temperamentos únicos. Para ela, aqueles seres magníficos eram mais interessantes que qualquer pessoa na arena. "Papai", sua voz emergiu clara e suave, cortando através do burburinho das conversas elegantes. "Por que aquele homem ali embaixo está segurando um papel e apontando para o cavalo marrom? Ele parece nervoso, como quando você fala no telefone tarde da noite." O sangue de Eduardo gelou. A observação inocente da filha havia tocado em algo que ele desesperadamente tentava manter escondido. O homem que ela havia notado era Silvério, um dos juízes da corrida, e o papel em suas mãos continha instruções específicas sobre qual cavalo deveria acidentalmente tropeçar na curva final. Era parte de um esquema elaborado que Eduardo orquestrava há anos, manipulando resultados, comprando silêncios, construindo fortunas sobre trapaças cuidadosamente planejadas. "Não fique olhando para baixo", Eduardo murmurou entre dentes.
sua voz carregada de uma irritação que fez Helena recuar instintivamente. E pare de fazer essas observações tolas. Mas Helena não conseguia parar de observar. Era como se seus olhos fossem ímãs, atraídos irresistivelmente pelos detalhes que outros ignoravam. Ela viu quando Silvério acenou discretamente para um homem de boné que estava próximo aos estábulos. Viu quando esse homem se dirigiu ao compartimento onde ficava a Tempestade Negra, o favorito da corrida, carregando algo pequeno e brilhante na palma da mão. Viu quando o cavalo, momentos depois, começou a mostrar sinais de agitação incomum. Mamãe disse que sempre devemos falar a verdade, Helena comentou, ainda observando os movimentos suspeitos lá embaixo. Mas tem muitas pessoas aqui embaixo fazendo coisas que parecem mentiras. Eduardo sentiu suor frio escorrer pela nuca. A capacidade da filha de perceber e verbalizar detalhes inconvenientes sempre o deixara desconfortável, mas naquele momento, sua ansiedade se transformou em algo mais perigoso. Helena não era apenas uma criança diferente que envergonhava sua imagem pública. Ela estava se tornando uma ameaça real aos seus negócios, uma bomba relógio de honestidade brutal em um mundo construído sobre mentiras elaboradas. Enquanto os primeiros cavaleiros começavam a se posicionar na linha de largada e a multidão rugia em antecipação, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Olhando para a filha, que continuava balançando e observando com aqueles olhos penetrantes demais, ele percebeu que havia chegado o momento de resolver definitivamente o que considerava seu maior problema. O sino da largada ecoou pela arena, mas Eduardo já não estava pensando na corrida que começava. Estava planejando algo muito mais sinistro, algo que transformaria aquele dia ensolarado no início de 3 semanas que abalariam os alicerces de tudo que ele havia construído. A mansão dos Mendonça erguia-se imponente no final de uma alameda ladeada por carvalhos centenários, suas colunas brancas reluzindo sob a luz dourada do entardecer. 3 dias haviam se passado, desde a corrida na arena, e Eduardo ainda não conseguia esquecer as palavras perturbadoramente precisas da filha. Cada observação inocente de Helena ecoava em sua mente como um sino de alarme, lembrando-o constantemente do perigo que ela representava para seus negócios clandestinos. Naquela tarde de quinta-feira, Eduardo estava trancado em seu escritório. Um ambiente luxuoso, decorado com troféus de corridas, fotografias com personalidades influentes e uma impressionante coleção de livros sobre criação equina que ele nunca havia lido de fato. As cortinas pesadas de veludo bordô estavam fechadas, criando uma penumbra que combinava perfeitamente com a natureza sombria de suas atividades. Sobre a mesa de mogno, documentos sigilosos se espalhavam como peças de um quebra-cabeças criminoso. Planilhas com nomes codificados, valores astronômicos transferidos para contas offshore, contratos de suborno disfarçados de consultorias especializadas. Eduardo conversava em voz baixa ao telefone, negociando os próximos passos de um esquema que envolveria a manipulação de 3 corridas importantes no próximo mês. O juiz da corrida de domingo já está comprado, murmurava ele para o receptor, checando nervosamente a porta do escritório. Silvério garantiu que Relâmpago Dourado vai tropeçar na última curva. Nossas apostas no azarão vão render pelo menos 2 milhões. Do outro lado da linha, uma voz áspera confirmava os detalhes, discutindo métodos para drogar cavalos, subornar tratadores e falsificar documentos veterinários. Eduardo tomava notas meticulosas, sua caligrafia elegante contrastando grotescamente com a natureza vil das informações registradas. Foi nesse momento de concentração criminosa que a porta do escritório se abriu silenciosamente. Helena havia escapado da vigilância de Carmela,
a governanta, e agora estava parada na soleira, seus olhos curiosos absorvendo cada detalhe da cena. Ela observou os papéis espalhados, a expressão tensa do pai, a forma como ele sussurrava segredos, no telefone como se estivesse com medo de ser ouvido. Eduardo não percebeu a presença da filha imediatamente. Continuou sua conversa, mencionando nomes de pessoas importantes, valores específicos, datas de corridas futuras. Helena, com sua memória extraordinária, gravou cada palavra como um gravador vivo, seus processos mentais arquivando automaticamente informações que não compreendia completamente, mas instintivamente sabia serem importantes. O prefeito vai estar na corrida de sábado. Eduardo continuava, alheio à pequena audiência que havia ganhado. Ele não pode suspeitar de nada. Mantenha Trovão Selvagem sedado até 1 hora antes da corrida. Assim, ele parecerá apenas cansado, não drogado. Helena inclinou a cabeça, fascinada pela diferença entre o pai que ela conhecia durante o dia e esse homem sussurrante que emergiu após o anoitecer. Em sua mente literal, ela processava as informações. Papai estava fazendo coisas com os cavalos que pareciam machucar ou enganar as pessoas. Trovão Selvagem era um de seus cavalos favoritos, um animal majestoso que ela adorava observar correr livre nos pastos. Papai está machucando os cavalos? Perguntou ela de repente, sua voz clara cortando através do escritório silencioso como uma lâmina afiada. Eduardo quase derrubou o telefone. Virou-se abruptamente, seus olhos encontrando os da filha com uma mistura de terror e fúria. Por um momento que pareceu eterno, pai e filha se encararam. Ele com culpa estampada no rosto, ela com curiosidade inocente brilhando nos olhos castanhos. Eu preciso desligar. Eduardo gaguejou para o telefone, encerrando a chamada com mãos trêmulas. Helena, o que você está fazendo aqui? Onde está Carmela? Ela foi buscar leite na cozinha. Helena respondeu com sua honestidade característica. Eu ouvi você falando sobre Trovão Selvagem. Por que ele vai ficar sedado? Sedado significa que ele vai ficar dormindo e não conseguir correr direito, não é? O sangue de Eduardo gelou. A filha havia não apenas ouvido a conversa, mas compreendido suas implicações com uma clareza aterrorizante. Sua mente começou a calcular rapidamente quantos outros segredos Helena poderia ter absorvido, quantas outras conversas ela poderia ter escutado sem que ele percebesse. Você não entendeu direito. Eduardo tentou controlar a voz, mas o nervosismo era perceptível. Eram apenas negócios adultos, coisas que crianças não precisam saber. Mas eu sempre entendo as coisas direito, Helena rebateu, balançando suavemente como fazia quando estava processando informações complexas. Mamãe diz que eu tenho uma memória especial. Eu lembro de tudo que ouço. Você falou números também. 2 milhões. Isso é muito dinheiro para machucar. Cavalos. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A combinação da memória extraordinária de Helena com sua incapacidade de mentir ou guardar segredos estava criando uma situação explosiva. Cada palavra que ela havia ouvido poderia se tornar uma confissão involuntária em qualquer conversa futura. Helena. Ele se aproximou da filha, tentando soar paternal, mas sem conseguir disfarçar completamente a ameaça em sua voz. Algumas coisas que os adultos fazem são complicadas. Você não deve falar sobre o que ouviu aqui com ninguém, ninguém mesmo, nem com a mamãe, nem com Carmela. É um segredo nosso. Mas mamãe diz que segredos que fazem mal para alguém não devem ser guardados. Helena inclinou a cabeça, genuinamente confusa. E os cavalos ficam tristes quando são machucados. Eu vejo nos olhos deles. Naquele momento, Eduardo percebeu que havia subestimado completamente o perigo que sua filha representava. Helena
Não era apenas uma criança inconveniente que atrapalhava sua imagem social. Ela era uma testemunha involuntária de crimes graves, uma bomba relógio de honestidade que poderia explodir sua vida cuidadosamente construída a qualquer momento. Carmela Santos havia trabalhado para a família Mendonça por 17 anos, desde quando Eduardo era apenas um jovem ambicioso herdando os negócios do pai. Aos 62 anos, ela possuía a sabedoria silenciosa de quem observa tudo e guarda segredos por profissão, mas também o coração caloroso de quem cuidou de Helena desde o primeiro dia de vida da criança. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto preparava o café da manhã na cozinha ampla e ensolarada, ela não conseguia esquecer o que havia presenciado na noite anterior. Quando retornou do celeiro com o leite fresco, encontrou Helena saindo do escritório do pai com uma expressão perturbada que Carmela nunca havia visto antes. A menina balançava mais intensamente que o usual, seus pequenos punhos apertados em um gesto de ansiedade que fez o coração da governanta apertar de preocupação. Eduardo apareceu momentos depois, o rosto lívido, os olhos brilhando com uma raiva mal contida que ele tentava disfarçar. Carmela, ele havia falado com uma voz controlada demais para ser natural. Certifique-se de que Helena não entre no meu escritório novamente. Nunca. E quando ela falar sobre cavalos ou corridas, mude de assunto imediatamente. Agora, preparando ovos mexidos enquanto Helena brincava silenciosamente na mesa da cozinha, Carmela observava a criança com crescente inquietação. A menina estava mais calada que o normal, seus movimentos repetitivos mais intensos, como se estivesse processando algo muito difícil de compreender. Carmela, Helena disse de repente, erguendo os olhos dos blocos coloridos que organizava em padrões complexos. É errado machucar animais. Claro que é, querida. Carmela respondeu imediatamente, deixando a frigideira de lado para sentar ao lado da menina. Por que está perguntando isso? Helena hesitou, algo raro para uma criança, que normalmente verbalizava todos seus pensamentos sem filtros. Se alguém está machucando cavalos para ganhar dinheiro, essa pessoa deve ser parada, não deve? O coração de Carmela disparou. A pergunta era específica demais para ser casual, e a expressão preocupada de Helena sugeria que ela havia descoberto algo perturbador. A governanta conhecia Eduardo há tempo suficiente para saber que sua riqueza crescente e influência política não vinham apenas de talento nos negócios. Havia conversas sussurradas, visitas noturnas de homens de aparência duvidosa, documentos queimados no quintal, quando ele pensava que ninguém estava olhando. Helena, querida, Carmela escolheu as palavras cuidadosamente. Onde você ouviu sobre alguém machucando cavalos? Eu não posso contar. Helena balançou para frente e para trás, claramente dividida entre sua honestidade natural e a ordem do pai. Papai disse que é segredo, mas segredos que machucam são ruins. Não. São? Carmela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Durante anos, ela havia suspeitado que os negócios de Eduardo envolviam atividades questionáveis, mas ver a inocência de Helena sendo manchada pela descoberta desses segredos a encheu de uma indignação maternal feroz. Sim, querida. Ela segurou as mãos pequenas de Helena entre as suas. Segredos que machucam outras pessoas ou animais são muito ruins. E às vezes, as pessoas certas precisam saber sobre esses segredos para que possam ajudar. Naquele momento, Isabel Mendonça entrou na cozinha, seus saltos altos repicando contra o piso de mármore. A esposa de Eduardo era uma mulher elegante, de 40 anos, mas Carmela notou as olheiras discretamente disfarçadas com maquiagem e a tensão permanente em seus ombros. Isabel havia mudado nos últimos meses, tornando-se mais nervosa, mais atenta aos humores do marido, documento queimados no quintal, quando ele pensava que ninguém estava olhando. Helena, querida, Carmela escolheu as palavras cuidadosamente. Onde você ouviu sobre alguém machucando cavalos para ganhar dinheiro? Essa pessoa deve ser parada, não deve? O coração de Carmela disparou. A pergunta era específica demais para ser casual, e a expressão preocupada de Helena sugeria que ela havia descoberto algo perturbador. Agora, preparando ovos mexidos enquanto Helena brincava silenciosamente na mesa da cozinha, Carmela observava a criança com crescente inquietação.
como se caminhasse constantemente sobre gelo fino. Bom dia, meu amor. Isabel beijou o topo da cabeça de Helena, mas Carmela percebeu como seus olhos vasculharam rapidamente a cozinha, verificando se Eduardo estava por perto. Como dormiu? Eu sonhei com cavalos tristes, Helena respondeu com sua honestidade característica. Eles estavam pedindo ajuda, mas ninguém podia ouvi-los exceto eu. Isabel e Carmela trocaram olhares significativos. A sensibilidade extraordinária de Helena para com os animais sempre havia sido notável, mas recentemente seus sonhos haviam se tornado mais angustiados, repletos de imagens de cavalos em sofrimento que ela não conseguia explicar completamente. Talvez você esteja passando tempo demais nos estábulos, Isabel sugeriu, mas sua voz carecia de convicção. Que tal? Se ficarmos em casa hoje, podemos fazer biscoitos juntas. Helena balançou a cabeça vigorosamente. Eu preciso ver os cavalos. Preciso ter certeza de que eles estão bem, especialmente Trovão Selvagem. Carmela viu Isabel empalidecer ao ouvir o nome específico. Trovão Selvagem era um dos cavalos de corrida mais valiosos de Eduardo, e mencioná-lo em particular sugeria que Helena havia ouvido algo muito específico sobre esse animal. Por que especialmente Trovão Selvagem? Isabel perguntou, tentando manter a voz casual. Helena olhou para a mãe com aqueles olhos penetrantes, claramente lutando entre a necessidade de honestidade e a ordem de manter segredos. Por quê? Porque alguém disse que ele ia ficar sedado, mas isso é segredo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel olhou para Carmela com uma expressão de horror crescente, enquanto a governanta sentia todas as suas suspeitas sobre Eduardo se cristalizarem em certeza terrível. Naquele momento, passos pesados ecoaram pelo corredor, aproximando-se da cozinha. Eduardo apareceu na porta, já vestido com seu terno impecável, mas havia algo predatório em seus olhos quando eles pousaram em Helena. Sobre o que vocês estão conversando? Perguntou com um sorriso que não alcançou seus olhos. O ar na cozinha ficou denso de tensão não dita. Carmela observou como Isabel instintivamente se posicionou entre o marido e a filha. Um gesto protetor sutil, mas significativo. Helena, alheia às undercurrents perigosas da situação, continuou organizando seus blocos, murmurando baixinho sobre cavalos que precisavam de ajuda. Eduardo aproximou-se da mesa, seus olhos fixos na filha com uma intensidade que fez Carmela sentir um medo primordial. Ela percebeu naquele momento que Helena havia se tornado mais do que uma fonte de vergonha para Eduardo. Ela havia se tornado uma ameaça genuína que ele estava considerando eliminar de forma definitiva. O escritório de contabilidade de Eduardo ficava no segundo andar da mansão, um ambiente austero, com arquivos metálicos e um cofre imponente que guardava documentos que jamais deveriam ver a luz do dia. Era domingo pela manhã e ele havia se isolado ali para revisar os números de suas operações clandestinas, acreditando que toda a família ainda dormia. O que Eduardo não sabia era que Helena havia acordado antes do amanhecer, como sempre, fazia nos fins de semana, e estava explorando silenciosamente a casa com a curiosidade insaciável que caracterizava sua mente única. A porta do escritório de contabilidade estava entreaberta, uma negligência fatal da parte de Eduardo, que normalmente mantinha todos os seus espaços privados trancados. Helena, atraída pelos sons de papéis sendo manuseados e pelo murmúrio baixo da voz paterna, aproximou-se como uma sombra pequena e silenciosa. Eduardo falava sozinho, um hábito que desenvolvera quando lidava com cálculos complexos de seus esquemas. Conta Cayman saldo atual, $47.322.815, murmurava, conferindo números em uma planilha criptografada.
Transferência para Mônaco na segunda-feira. 12 milhões para a conta do juiz Bellarmino. Helena, escondida atrás da porta, absorvia cada número com a precisão de um computador vivo. Sua mente extraordinária não apenas memorizava as informações, mas as organizava automaticamente em padrões que ela conseguia visualizar como sequências coloridas e interconectadas. Para ela, os números não eram apenas algarismos, eram histórias, conexões, peças de um quebra-cabeças gigantesco que sua mente se recusava a ignorar. Bellarmino, 3 corridas este mês. Eduardo continuou, fazendo anotações em um caderno de couro preto. Valor por manipulação, 4 milhões cada. Silvério cobrou menos, 2,5 milhões por corrida. Anotar, Silvério mais barato, usar com mais frequência. A memória de Helena registrou não apenas os valores, mas os nomes, as datas, até mesmo o tom específico da voz do pai quando pronunciava cada cifra. Ela começou a balançar suavemente, um movimento que a ajudava a processar informações complexas, mas que inadvertidamente fez a tábua do assoalho antigo gemer baixinho. Eduardo parou de falar abruptamente, seus sentidos aguçados pela paranoia constante, captando o som mínimo. Virou-se lentamente em direção à porta, seus olhos se estreitando quando vislumbrou uma sombra pequena se movendo do outro lado. "Quem está aí?" perguntou com voz controlada, mas Helena já havia se afastado silenciosamente, sua capacidade de se mover sem fazer ruído desenvolvida, através de anos evitando chamar atenção desnecessária. Eduardo levantou-se e caminhou até a porta, espiando o corredor vazio. Uma sensação desconfortável se instalou em seu estômago, a sensação de estar sendo observado, de ter seus segredos mais perigosos expostos a olhos indesejados. Fechou a porta com força e girou a chave na fechadura, mas o mal já estava feito. Mais tarde naquela manhã, durante o almoço dominical, Helena demonstrou involuntariamente o perigo que representava. A família estava reunida ao redor da mesa de jantar, o ambiente aparentemente tranquilo, quebrado apenas pelo tilintar discreto dos talheres contra a porcelana fina. "Papai", Helena disse de repente, cortando através de uma conversa sobre os planos da semana, "o que significa transferência para Mônaco?" Eduardo quase engasgou com o vinho. Isabel e Carmela, que estava servindo a sobremesa, pararam abruptamente o que faziam. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda prestes a se romper. "Onde você ouviu isso?" Eduardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. "Você estava falando sobre Mônaco e sobre o juiz Bellarmino?" Helena respondeu com sua honestidade implacável. 12 milhões para Mônaco, 4 milhões para cada corrida do juiz. E Silvério é mais barato, 2,5 milhões. O rosto de Eduardo ficou lívido. Isabel deixou escapar um pequeno grito de susto, suas mãos voando para cobrir a boca. Carmela permaneceu imóvel, mas seus olhos brilhavam com uma compreensão terrível do que estava ouvindo. "Helena", Isabel tentou intervir, sua voz trêmula. "Querida, talvez você tenha sonhado." "Eu não sonhei." Helena balançou a cabeça com firmeza. "Minha memória é especial, lembra? Eu nunca esqueço números. 47.322.815 dólares na conta Cayman. Papai falou isso, hoje de manhã." Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. A precisão matemática com que Helena recitou informações altamente confidenciais confirmou seus piores medos. Sua filha havia se tornado uma enciclopédia ambulante de evidências criminais. Cada conversa que ela havia ouvido, cada número que havia memorizado, cada nome que havia absorvido, se tornara uma bomba relógio pronta para explodir sua vida cuidadosamente construída.
Nunca mais quero ouvir você falando sobre números ou nomes de pessoas. Eduardo se levantou bruscamente, sua cadeira raspando contra o piso com um som áspero. Nunca mais. Você me ouviu? Helena se encolheu diante da intensidade da raiva paterna, mas sua mente literal não conseguia compreender por que recitar informações verdadeiras deixava o pai tão zangado. Mas você sempre diz que devemos ser precisos com números. Cale a boca! Eduardo explodiu, sua máscara de controle finalmente rachando. Não quero ouvir nem mais uma palavra. Isabel se levantou rapidamente, posicionando-se entre o marido e a filha. Carmela também se aproximou, seus instintos protetores ativados pela agressividade súbita de Eduardo. Helena começou a chorar, silenciosamente, suas lágrimas misturadas com confusão genuína sobre por que falar a verdade havia causado tanta raiva. Naquele momento, Eduardo percebeu que havia cruzado uma linha. Sua explosão revelara a toda a família o quanto os conhecimentos de Helena o aterrorizavam. Mais importante ainda, ele compreendeu que sua filha não era apenas uma testemunha inconveniente. Ela era uma ameaça existencial que precisava ser neutralizada antes que destruísse tudo pelo que ele havia trabalhado. A tarde de segunda-feira trouxe uma chuva fina que batia suavemente contra as janelas da mansão, criando uma melodia melancólica que combinava perfeitamente com o clima tenso que havia se instalado na casa desde o almoço dominical. Isabel caminhou pelos corredores com passos cautelosos, verificando constantemente se Eduardo havia saído para seus compromissos de negócios. Quando finalmente confirmou que o marido estava fora, dirigiu-se rapidamente à cozinha, onde sabia que encontraria Carmela preparando o lanche da tarde para Helena. A governanta estava cortando frutas em pequenos pedaços quando Isabel apareceu. Na porta, o rosto pálido marcado por uma ansiedade que ela não conseguia mais disfarçar. As duas mulheres se conheciam há anos, mas raramente haviam conversado sobre assuntos mais profundos que a organização doméstica. Naquele momento, porém, ambas sabiam que precisavam quebrar as barreiras da formalidade. Carmela, Isabel começou com voz hesitante. Precisamos conversar sobre Helena e sobre o que ela tem ouvido. A governanta parou de cortar as maçãs e ergueu os olhos, encontrando o olhar angustiado de Isabel. Durante 17 anos, ela havia observado a família Mendonça evoluir, testemunhando a transformação gradual de Eduardo, de um jovem ambicioso, em algo muito mais sombrio. Havia guardado silêncio por profissionalismo, mas a inocência de Helena mudara tudo. Dona Isabel, Carmela secou as mãos no avental. Eu estava esperando que a senhora quisesse conversar. O que aconteceu ontem? Aqueles números que a menina falou, isso não é normal. Isabel se aproximou da mesa da cozinha, suas mãos tremendo levemente enquanto se apoiava na superfície de mármore. Você sabe há quanto tempo, Eduardo? Há quanto tempo ele está envolvido com essas coisas? Carmela hesitou. Décadas de discrição profissional, lutando contra sua preocupação maternal por Helena. Há alguns anos, dona. Começou devagar. Visitas estranhas, conversas sussurradas, documentos queimados no quintal, mas ultimamente tem piorado muito. Helena está memorizando tudo, Isabel murmurou, mais para si mesma que para Carmela. Cada conversa, cada número, cada nome, ela não consegue parar. É como se a mente dela fosse um gravador que nunca desliga. Naquele momento, pequenos passos ecoaram pelo corredor e Helena apareceu na entrada da cozinha. Ela havia passado a manhã em seu quarto, brincando silenciosamente com seus blocos coloridos. Mas agora procurava a companhia das duas mulheres que representavam segurança em sua vida cada vez mais confusa. Mamãe. Helena se aproximou de Isabel. Por que papai ficou tão bravo ontem? Eu só falei a verdade. Isabel
ajoelhou-se para ficar na altura da filha, suas mãos delicadas acariciando o cabelo castanho da menina. Às vezes, querida, a verdade pode assustar as pessoas, especialmente quando elas estão fazendo coisas erradas. Então, papai, está fazendo coisas erradas? Helena perguntou com sua lógica implacável. Por isso ele não quer que eu fale sobre os números e os nomes? Carmela e Isabel trocaram olhares carregados de significado. A pergunta de Helena cortara direto ao centro da questão, expondo a realidade que ambas temiam enfrentar. Eduardo não era apenas um homem de negócios bem-sucedido, era um criminoso, e sua filha havia se tornado uma testemunha involuntária de seus crimes. Helena. Carmela se aproximou e se ajoelhou ao lado de Isabel. Você se lembra quando conversamos sobre segredos que machucam pessoas? A menina assentiu, seus olhos grandes e expressivos fixos no rosto gentil da governanta. Você disse que às vezes as pessoas certas precisam saber sobre esses segredos para ajudar. Exatamente, Carmela continuou, escolhendo cada palavra cuidadosamente. E você se lembra de todos aqueles números e nomes que ouviu papai falar? Helena balançou para frente e para trás, um sinal de que estava processando informações importantes. Eu lembro de tudo. 47 milhões na conta Cayman, 12 milhões para o juiz Belarmino, 2,5 milhões para Silvério. E tem mais números também de outras conversas. Isabel fechou os olhos, sentindo o peso da realidade descer sobre ela como uma avalanche. Sua filha havia se tornado um arquivo vivo de evidências criminais. Cada memória, uma peça de um quebra-cabeças que poderia destruir Eduardo e, potencialmente, colocar Helena em perigo mortal. Querida, Isabel segurou as mãozinhas de Helena. Entre as suas, eu preciso que você faça algo muito importante para mim. Preciso que você me conte tudo que lembra sobre as conversas do papai. Tudo mesmo. Helena inclinou a cabeça confusa. Mas papai disse que era segredo. Ele ficou muito bravo quando eu falei. Às vezes, Carmela interveio suavemente, quebrar um segredo ruim é a coisa certa a fazer. Especialmente quando esse segredo pode machucar animais ou pessoas inocentes. A menção aos animais tocou um ponto sensível em Helena. Sua conexão especial com os cavalos tornava a ideia de vê-los machucados fisicamente dolorosa para ela. Os cavalos estão sendo machucados de verdade? Trovão Selvagem e os outros? Sim, querida. Isabel respondeu com voz quebrada. E se não fizermos algo, mais cavalos vão ser machucados. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, processando essa informação com a seriedade que sua mente única emprestava a todas as questões importantes. Quando finalmente falou, foi com uma determinação que surpreendeu ambas as mulheres. Então, eu vou contar tudo, disse ela simplesmente. Para salvar os cavalos. Naquele momento, uma aliança inesperada se formou. Na cozinha ensolarada, 3 gerações de mulheres, a esposa traída, a governanta leal e a criança inocente, unidas pela necessidade de proteger tanto Helena quanto os animais que ela amava. Elas não sabiam ainda, mas aquela decisão corajosa seria o primeiro passo para expor a rede de corrupção de Eduardo e, inadvertidamente, colocar todas elas em perigo mortal. Do lado de fora, a chuva continuava a cair, mas dentro da cozinha algo havia mudado irrevogavelmente. A verdade, guardada por tanto tempo nas sombras, finalmente começava a emergir para a luz. A tarde de terça-feira trouxe um calor sufocante que fazia o ar tremular sobre os jardins perfeitamente manicurados da propriedade dos Mendonça. Eduardo havia saído para uma reunião na cidade, proporcionando a Isabel e Carmela a oportunidade que haviam planejado desde a conversa do dia anterior.
No Jardim dos Fundos, sob a sombra generosa de uma jabuticabeira centenária, as três se reuniram com um pequeno gravador digital que Isabel havia comprado discretamente naquela manhã. Helena estava sentada em sua posição favorita, de pernas cruzadas na grama, organizando pétalas de flores em padrões geométricos complexos, enquanto sua mente extraordinária se preparava para revelar os segredos que havia absorvido involuntariamente. O gravador, pequeno e discreto, estava posicionado entre elas, como uma ponte entre a inocência de Helena e a justiça que Isabel e Carmela esperavam alcançar. Querida, Isabel começou suavemente, você se lembra da conversa que papai teve no telefone na semana passada, aquela sobre relâmpago dourado? Helena parou de arranjar as pétalas e inclinou a cabeça, seus olhos se fechando por um momento enquanto acessava as informações armazenadas em sua memória prodigiosa. Foi na quinta-feira, às 9h17 da noite, ela disse com precisão automática. Papai falou, o juiz da corrida de domingo já está comprado. Silvério garantiu que Relâmpago Dourado vai tropeçar na última curva. Nossas apostas no azarão vão render pelo menos 2 milhões. Carmela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A capacidade de Helena de recitar conversas inteiras com precisão cronométrica era simultaneamente impressionante e aterrorizante. Cada palavra era como uma peça de evidência que poderia destruir Eduardo, mas também colocava a menina em perigo inimaginável. E você se lembra de outras conversas sobre cavalos? Isabel continuou, sua voz mantendo-se gentil, apesar da gravidade do que estava documentando. Helena balançou suavemente, entrando no ritmo que a ajudava a processar memórias complexas. Tem a conversa sobre Tempestade Negra. Foi no escritório, quando papai falou com um homem de voz grossa. Eles disseram que o cavalo ia receber algo para ficar mais devagar, mas que ninguém ia suspeitar porque ia parecer que ele estava apenas cansado. A precisão dos detalhes era devastadora. Isabel olhou para Carmela, ambas reconhecendo que estavam documentando evidências de crimes graves que poderiam resultar em prisão para Eduardo. Mas também sabiam que era a única forma de proteger Helena a longo prazo. Helena, Carmela interveio gentilmente, você também se lembra dos números das contas que papai mencionou? A menina assentiu, seus dedos automaticamente começando a desenhar números no ar enquanto falava. Conta no Banco Cayman, número 4789-2156-8834-0072, saldo de $47.322.815. Conta em Mônaco, número 56334-9871, C543, para onde papai manda 12 milhões toda segunda-feira do mês. Isabel teve que se apoiar no tronco da árvore, sentindo-se tonta com a magnitude da informação que sua filha havia memorizado. Os números que Helena recitava com facilidade infantil representavam fortunas construídas sobre corrupção e sofrimento animal. E os nomes das pessoas que papai encontra? Isabel perguntou, embora já soubesse que a resposta seria igualmente detalhada. Helena fechou os olhos novamente, acessando um arquivo mental que parecia infinito. Juiz Belarmino Ferreira da Silva recebe 4 milhões por corrida manipulada. Silvério Antunes, árbitro auxiliar, recebe 2,5 milhões. Dr. Marcelo Vasconcelos, veterinário que falsifica exames, recebe 800 mil por documento falso. Ricardo Monteiro, tratador-chefe, recebe 500 mil para drogar cavalos. Específicos. Cada nome pronunciado por Helena representava uma pessoa real envolvida na rede de corrupção de Eduardo. Isabel percebeu que sua filha havia se tornado, sem saber, a chave para desmantelar um esquema criminoso que provavelmente se estendia muito além do que imaginara. Mamãe. Helena abriu os olhos subitamente,
focalizando Isabel com uma intensidade que sempre a surpreendia. Por que papai faz essas coisas se elas machucam os cavalos? Ele não ama os cavalos como eu amo? A pergunta atingiu Isabel como um soco no estômago. Como explicar para uma criança autista, com seu senso de justiça absoluto e amor incondicional pelos animais, que o próprio pai estava disposto a torturar as criaturas que ela mais amava em troca de dinheiro? Às vezes, Isabel escolheu as palavras cuidadosamente, lutando contra as próprias lágrimas. As pessoas se perdem. Elas começam a achar que o dinheiro é mais importante que fazer a coisa certa. Helena processou essa informação com a seriedade que dedicava a todos os conceitos novos. Então papai está perdido? Como quando me perco no shopping e você precisa me encontrar? Sim, querida, Isabel sussurrou. Papai está muito perdido e talvez ele não queira ser encontrado. Naquele momento, o som de pneus na entrada da propriedade quebrou a tranquilidade da tarde. Eduardo havia voltado mais cedo que o esperado. Isabel rapidamente desligou o gravador e o escondeu, enquanto Carmela se levantou para verificar a aproximação do patrão. Helena. Isabel segurou o rosto da filha entre suas mãos. Lembra do que conversamos sobre não contar para papai que estivemos falando sobre essas coisas? Helena assentiu solene. Porque papai não está pronto para ser encontrado. Ainda. O som de passos se aproximando pelo jardim fez todas elas se tensionarem. Eduardo apareceu entre as árvores, seu terno impecável, contrastando com a expressão sombria que carregava. Seus olhos percorreram o grupo com suspeita, notando a tensão no ar como um predador detectando perigo. Sobre o que vocês estavam conversando? Perguntou, sua voz carregada de uma autoridade ameaçadora que fez Helena instintivamente se aproximar mais da mãe. Apenas sobre as flores, Isabel respondeu com uma calma que não sentia. Helena estava me mostrando os padrões que ela faz com as pétalas. Eduardo observou a filha por um longo momento, seus olhos estreitando-se, como se pudesse ler os segredos em sua mente inocente. Helena, fiel à sua palavra, permaneceu calada. Mas Eduardo percebeu algo diferente no ar, uma mudança sutil na dinâmica familiar que o encheu de uma paranoia crescente. A madrugada de quarta-feira chegou envolta em névoa densa que se espalhava pelos campos como um presságio sombrio. Eduardo não havia conseguido dormir, atormentado pela crescente certeza de que sua família estava tramando algo contra ele. Mudança sutil no comportamento de Isabel, os olhares conspiratórios entre ela e Carmela e principalmente a forma como Helena havia se tornado ainda mais silenciosa sobre assuntos relacionados aos seus negócios. Tudo isso alimentava uma paranoia que crescia como um câncer em sua mente. Em seu escritório, iluminado apenas pela luz azulada do computador, Eduardo tomava a decisão mais terrível de sua vida. Sobre a mesa, fotografias do próximo evento anual de apostas se espalhavam como cartas de tarô, predizendo um futuro sombrio. O Grande Prêmio de Primavera seria realizado em 2 semanas, o evento mais prestigioso do calendário equestre regional, onde compareceriam todas as personalidades importantes da elite rural. Eduardo havia planejado usar esse evento para eliminar definitivamente o que considerava ser seu maior problema. Suas mãos tremiam levemente enquanto discava um número que conhecia de memória, conectando-se com Jerônimo Batista, um tratador de cavalos que havia sido demitido de várias fazendas por crueldade animal e que agora trabalhava nos bastidores do mundo corrupto das apostas. Jerônimo, Eduardo murmurou no telefone, verificando nervosamente se alguém estava ouvindo. Preciso que você faça um trabalho especial para mim, um trabalho que resolverá todos os meus problemas. Do outro lado da linha, uma voz áspera confirmou disponibilidade.
Jerônimo era conhecido por não fazer perguntas e por executar tarefas que outros considerariam impensáveis, especialmente quando o pagamento era generoso o suficiente para comprar seu silêncio permanente. No Grande Prêmio, Eduardo continuou, sua voz se tornando mais firme conforme o plano tomava forma em sua mente. Você vai preparar Fúria Selvagem de uma forma muito específica. Quero que ele fique completamente incontrolável, violento além do normal. Fúria Selvagem era conhecido em toda a região como o cavalo mais perigoso das competições. Um animal de temperamento explosivo que já havia causado vários acidentes graves. Apenas os cavaleiros mais experientes ousavam montá-lo, e mesmo assim com extrema cautela. Eduardo sabia que, nas condições certas, esse animal poderia se tornar uma arma letal. E qual seria o objetivo específico, chefe? Jerônimo perguntou, embora sua experiência no submundo criminoso já lhe desse uma ideia sinistra do que estava sendo planejado. Eduardo fechou os olhos, lutando contra os últimos vestígios de consciência paternal que tentavam impedi-lo. Minha filha vai estar na arena durante a apresentação. Eu quero que ela tenha um acidente que pareça completamente natural. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Mesmo para alguém como Jerônimo, que havia cometido diversos crimes, a frieza com que um pai planejava a morte da própria filha era chocante. Isso vai custar caro. Jerônimo finalmente respondeu, sua voz carregada de uma ganância que superava qualquer escrúpulo moral. Muito caro. 5 milhões. Eduardo disse sem hesitar. Metade agora, metade depois que o problema for resolvido permanentemente. Enquanto discutiam os detalhes macabros do plano, Eduardo sentia uma mistura tóxica de alívio e horror. Helena havia se tornado uma ameaça existencial aos seus negócios. Sua memória extraordinária, sua honestidade implacável, sua incapacidade de guardar segredos eram como bombas relógio, que poderiam explodir sua vida a qualquer momento. A solução mais lógica, ele racionalizava, era eliminá-la de forma que parecesse um acidente trágico. O cavalo precisa estar extremamente agitado, Eduardo instruiu, detalhando cada aspecto do crime que estava planejando. Use as drogas, que deixarão ele furioso, mas que não aparecerão nos exames post-mortem. E certifique-se de que ela seja empurrada na direção certa no momento exato. Jerônimo confirmou cada detalhe com a eficiência profissional de quem estava acostumado a planejar violência. Eles combinaram sinais discretos, horários precisos e, principalmente, formas de garantir que Eduardo estivesse longe o suficiente para ter um álibi perfeito quando o acidente acontecesse. O que Eduardo não sabia era que Helena, incapaz de dormir devido à ansiedade crescente que sentia em casa, havia saído de seu quarto e caminhava silenciosamente pelos corredores. Sua rotina noturna incluía verificar se todos estavam seguros, um comportamento desenvolvido em resposta ao ambiente cada vez mais tenso da família. Quando passou pela porta do escritório do pai, ouviu fragmentos da conversa telefônica que a deixaram gelada de terror. Sua mente extraordinária captou e arquivou cada palavra com precisão automática. Fúria Selvagem, acidente na arena, 5 milhões, problema resolvido permanentemente. Ela não compreendia completamente o que significava, mas sua intuição aguçada reconhecia perigo mortal. Helena permaneceu escondida no corredor até Eduardo encerrar a chamada e se dirigir ao banheiro. Então, com a coragem desesperada de uma criança que sente instintivamente que sua vida está em perigo, ela correu silenciosamente de volta para seu quarto, seu coração pequeno batendo como um tambor de guerra. Pela primeira vez em sua vida, Helena teve certeza absoluta de que seu pai não a amava,
Mais do que isso, ele queria machucá-la de uma forma que ela não conseguia compreender completamente, mas que reconhecia como definitiva e aterrorizante. Enquanto se escondia debaixo das cobertas, tentando processar a informação devastadora que havia ouvido, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela precisava contar para a mamãe e para Carmela sobre a conversa do pai, mesmo que não entendesse completamente o que significava problema resolvido permanentemente. Sua mente inocente não conseguia conceber que um pai pudesse querer matar a própria filha, mas sua intuição de sobrevivência, mais aguçada que a de crianças neurotípicas, gritava alarmes que ela não podia ignorar. Do outro lado da casa, Eduardo finalmente foi para a cama, satisfeito por ter encontrado uma solução definitiva para seu problema. Em 2 semanas, ele estaria livre da ameaça que Helena representava e poderia continuar seus negócios criminosos sem o terror constante de ser traído pela honestidade inconveniente de uma criança autista que memorizava tudo. A manhã seguinte amanheceu pesada como chumbo, com nuvens escuras se acumulando no horizonte, como se o próprio céu pressentisse a tragédia que se aproximava. Helena acordou mais cedo que o usual, seu sono tendo sido interrompido por pesadelos onde cavalos selvagens corriam em círculos, enquanto uma voz distante gritava números e nomes que ela não conseguia esquecer. As palavras que ouvira na noite anterior ecoavam em sua mente como sinos de alarme, problema resolvido permanentemente. Ela sabia que precisava falar com a mãe, mas algo na atmosfera da casa a deixava hesitante. Eduardo estava mais presente que o normal, circulando pelos cômodos com uma energia nervosa que fazia todos caminharem na ponta dos pés. Seus olhos seguiam Helena com uma intensidade que a fazia se encolher instintivamente, como um animal pequeno detectando um predador próximo. Durante o café da manhã, a tensão era palpável. Eduardo observava cada movimento da filha, cada palavra que ela pronunciava, como se estivesse analisando uma ameaça em potencial. Helena, por sua vez, mantinha-se mais quieta que o usual, seus movimentos repetitivos mais intensos, um sinal claro de que estava processando algo profundamente perturbador. Helena, Eduardo disse de repente, fazendo toda a mesa se virar em sua direção. O que você acha do Grande Prêmio de Primavera? Vai ser um evento muito especial este ano. A menina parou de mastigar, seus olhos grandes se fixando no pai com uma expressão que misturava confusão e medo. O nome Grande Prêmio havia aparecido na conversa noturna que ela ouvira, conectado de alguma forma ao plano terrível que não conseguia compreender completamente. Eu gosto de ver os cavalos, Helena respondeu cautelosamente, mas às vezes eles ficam assustados com tantas pessoas gritando. Ah, mas este ano será diferente, Eduardo continuou, um sorriso estranho brincando em seus lábios, especialmente com Fúria Selvagem participando. Você conhece Fúria Selvagem, não conhece? O nome do cavalo atingiu Helena como um raio. Era exatamente o nome que ela havia ouvido na conversa noturna, pronunciado com a mesma entonação sinistra. Seu coração começou a bater mais rápido e ela começou a balançar na cadeira. Um comportamento que Eduardo notou imediatamente. Isabel, percebendo a agitação crescente da filha, interveio rapidamente. Talvez seja melhor não falarmos sobre cavalos agitados durante o café da manhã, sugeriu, mas Eduardo a ignorou completamente. Fúria Selvagem é um animal magnificamente perigoso. Eduardo continuou, seus olhos fixos em Helena. Imprevisível, capaz de acidentes surpreendentes. Helena sentiu seu estômago se revirar. A forma como o pai pronunciou a palavra acidentes foi exatamente igual à entonação que ela havia ouvido na conversa telefônica.
Sua mente extraordinária começou a conectar fragmentos. Fúria selvagem, acidente, grande prêmio, problema resolvido permanentemente. Embora não compreendesse completamente, uma terrível certeza começou a se formar em sua consciência. Carmela, que estava servindo mais café, notou como Helena havia empalidecido e como suas mãos tremiam levemente. A governanta havia aprendido a ler os sinais de angústia da menina ao longo dos anos e reconhecia que algo estava profundamente errado. Senhor Eduardo, Carmela interveio diplomaticamente. Talvez a menina prefira conversar sobre outras coisas. Ela tem estado um pouco sensível ultimamente. Eduardo virou-se para a governanta com um olhar gélido que a fez recuar instintivamente. Carmela, eu agradeço sua preocupação, mas converso com minha filha sobre o que considero apropriado. A frieza na voz de Eduardo fez Isabel se tensionar. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando estava planejando algo particularmente desagradável nos negócios. Ver essa frieza direcionada à própria filha a encheu de um terror maternal que ela não conseguia mais ignorar. Helena, incapaz de suportar mais a pressão, levantou-se abruptamente da mesa. "Posso ir para meu quarto?" perguntou com voz pequena, evitando olhar diretamente para o pai. "Claro, querida." Isabel respondeu rapidamente, antes que Eduardo pudesse objetar. "Vá descansar um pouco." Enquanto Helena subia as escadas, seus passos ecoando pelo corredor silencioso, Eduardo observou sua retirada com satisfação sombria. A reação da filha confirmava suas suspeitas. Ela havia ouvido algo que não deveria ter ouvido, e sua capacidade de conectar informações estava começando a revelar partes de seu plano. Mais tarde, naquela manhã, quando Eduardo saiu para uma reunião de negócios, Helena finalmente encontrou coragem para procurar Isabel e Carmela. Ela as encontrou na sala de estar, conversando em voz baixa sobre assuntos que pararam abruptamente quando ela apareceu. "Mamãe", Helena disse com voz trêmula, "preciso contar uma coisa muito importante sobre papai e sobre Fúria Selvagem." Isabel e Carmela trocaram olhares alarmados. O nome do cavalo mais perigoso da região, combinado com a expressão aterrorizada de Helena, criou uma atmosfera de pânico imediato. "O que aconteceu, querida?" Isabel se ajoelhou diante da filha, suas mãos gentis segurando os ombros pequenos e trêmulos. Helena respirou fundo, preparando-se para revelar o fragmento de conversa que havia mudado tudo em sua mente. "Ontem à noite, papai falou no telefone sobre o grande prêmio. Ele disse que Fúria Selvagem vai causar um acidente e que depois disso, o problema dele vai ser resolvido permanentemente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel sentiu o sangue gelar em suas veias, enquanto as implicações das palavras de Helena se cristalizavam em sua mente. Carmela cobriu a boca com as mãos, horror e compreensão se espalhando por seu rosto como tinta derramada. "Helena", Isabel perguntou com voz quase inaudível, "você tem certeza de que foi isso que papai disse?" Helena assentiu com firmeza, sua memória extraordinária, não deixando espaço para dúvidas. Ele também falou sobre $5 milhões e sobre empurrar alguém na direção certa. Naquele momento, a terrível verdade se revelou completamente para Isabel e Carmela. Eduardo não estava apenas planejando manipular uma corrida, ele estava planejando usar Fúria Selvagem para machucar Helena, possivelmente de forma fatal. O problema que seria resolvido permanentemente era a própria filha, cuja honestidade e memória extraordinária haviam se tornado ameaças insuportáveis para seus negócios criminosos. Isabel sentiu o mundo girar ao seu redor. O homem com
Quem havia se casado, o pai de sua filha, estava planejando assassiná-la de forma calculada e cruel, usando o próprio amor de Helena pelos cavalos como arma contra ela. O resto daquela quinta-feira passou em uma névoa de terror e planejamento urgente. Isabel havia trancado Helena em seu próprio quarto para brincar tranquila, mas na realidade estava protegendo a filha enquanto ela e Carmela tentavam processar a magnitude da ameaça que enfrentavam. Na cozinha, longe de ouvidos curiosos, as duas mulheres sussurravam planos desesperados, suas vozes carregadas de uma urgência que nunca haviam sentido antes. "Precisamos ir à polícia", Carmela disse pela 10ª vez, suas mãos idosas tremendo enquanto preparavam um chá que nenhuma das duas conseguiria beber. "Ele está planejando machucar a menina. Isso é impensável." Isabel caminhava de um lado para o outro da cozinha, sua mente girando em círculos de pânico e indecisão. "E dizer o quê, Carmela? Que minha filha autista ouviu uma conversa e interpretou que o pai quer machucá-la? Você conhece Eduardo, ele tem contatos em toda parte. Metade dos policiais da região deve dinheiro a ele." A terrível verdade era que Eduardo havia passado anos construindo uma rede de influência que se estendia por todas as esferas do poder local. Juízes, policiais, políticos, todos tinham razões para protegê-lo ou medo de confrontá-lo. Uma acusação sem provas concretas seria facilmente desacreditada e, pior ainda, alertaria Eduardo de que haviam descoberto seus planos. "Então o que fazemos?" Carmela perguntou, desespero evidente em sua voz. "Não podemos simplesmente deixar que ele..." "Não." Isabel a interrompeu com firmeza, uma determinação férrea surgindo em seus olhos. "Não vamos deixar. Mas precisamos ser inteligentes, precisamos de provas, precisamos pegá-lo em flagrante." Naquele momento, Helena apareceu. Na porta da cozinha, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Durante as horas que passou sozinha em seu quarto, ela havia processado as informações de uma forma que sua mente única permitia, chegando a conclusões que nenhuma criança de 7 anos deveria ser capaz de alcançar. "Mamãe", ela disse, com uma voz pequena, mas determinada, "papai quer me machucar no Grande Prêmio, não quer?" Isabel sentiu seu coração se despedaçar. Ver sua filha inocente chegando à compreensão terrível de que o próprio pai representava uma ameaça mortal era uma dor além de qualquer coisa que já havia experimentado. "Oh, querida!" Isabel se ajoelhou e abraçou Helena firmemente. "Não vamos deixar nada de ruim acontecer com você. Nunca." Helena se afastou do abraço e olhou diretamente nos olhos da mãe com uma intensidade que sempre a surpreendia. "Eu ouvi outras coisas também. Coisas sobre dinheiro e pessoas más. Se eu contar tudo para as pessoas certas, papai vai parar de machucar os cavalos?" Carmela se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Isabel. "Sim, querida. Se contarmos para as pessoas certas, seu papai não vai poder machucar mais nenhum cavalo, nem você." "Então eu quero contar tudo", Helena disse com uma determinação que surpreendeu ambas as mulheres. "Todos os números, todos os nomes, todas as conversas, para salvar os cavalos e para me salvar também." Isabel percebeu que sua filha havia amadurecido anos em questão de horas. A descoberta da traição paterna havia forçado Helena a desenvolver uma compreensão sobre perigo e autopreservação que normalmente levaria muito mais tempo para emergir. "Mas precisamos fazer isso de forma segura", Isabel explicou. "Seu pai não pode saber que descobrimos os planos dele. Temos que agir como se nada tivesse mudado até encontrarmos a pessoa certa para ajudar." Foi então que Carmela teve uma ideia. "Dona Isabel, a senhora se lembra do Dr. Henrique Moraes, o promotor público que veio jantar aqui há alguns meses?"
Isabel franziu a testa, tentando se lembrar. O homem que estava investigando corrupção no setor de apostas esportivas? Exatamente, Carmela confirmou, excitação crescendo em sua voz. Ele mencionou que estava procurando informações sobre manipulação de corridas de cavalos, e ele pareceu íntegro, diferente dos outros contatos do Sr. Eduardo. Isabel se lembrou vagamente do homem, um promotor federal de aparência séria que havia demonstrado interesse genuíno nos negócios de Eduardo, mas de uma forma que havia deixado o marido visivelmente desconfortável durante toda a noite. Você acha que ele ainda está investigando? Isabel perguntou, uma centelha de esperança acendendo em seus olhos. Só há uma forma de descobrir, Carmela respondeu. E se ele estiver, Helena tem informações que poderiam fazer toda a diferença. Helena, que havia escutado a conversa com atenção total, assentiu determinadamente. Eu vou contar tudo para o Dr. Henrique. Todos os números da conta Cayman, todos os nomes das pessoas más, tudo sobre machucar cavalos. Isabel olhou para a filha com uma mistura de orgulho e terror. A coragem de Helena era admirável, mas a situação era perigosa, além de qualquer coisa que já haviam enfrentado. Se Eduardo descobrisse que elas estavam colaborando com autoridades federais, as consequências seriam impensáveis. Temos que ser muito cuidadosas, Isabel disse, sua voz carregada de determinação maternal. Eduardo não pode suspeitar de nada até que seja tarde demais para ele reagir. Naquela noite, enquanto Eduardo trabalhava em seu escritório, acreditando que sua família dormia peacefully, 3 mulheres de gerações diferentes se preparavam para a batalha de suas vidas. Isabel pesquisava discretamente informações sobre o Dr. Henrique Moraes. Carmela organizava mentalmente anos de observações sobre os comportamentos suspeitos de Eduardo. E Helena, com sua memória extraordinária, se preparava para se tornar a chave que destrancaria a porta da justiça. O grande prêmio de primavera estava marcado para dali a 10 dias. 10 dias para expor Eduardo, proteger Helena e salvar os cavalos que ela tanto amava. 10 dias para transformar uma criança inocente na testemunha mais importante de um caso que poderia abalar toda a elite rural da região. A guerra havia começado, e desta vez, Eduardo não sabia que estava lutando contra inimigos que ele havia subestimado completamente. O amor maternal de Isabel, a lealdade férrea de Carmela e a honestidade implacável de uma menina autista que se recusava a deixar que alguém machucasse os animais que eram sua paixão mais pura. A sexta-feira amanheceu chuvosa, o que proporcionou a Isabel a desculpa perfeita para sair de casa. Ela disse a Eduardo que levaria Helena para fazer compras na cidade, uma atividade rotineira que não despertaria suspeitas. O que Eduardo não sabia era que o verdadeiro destino da viagem era o escritório do Ministério Público Federal, onde o Dr. Henrique Moraes havia concordado em recebê-las após uma ligação urgente de Isabel na noite anterior. Carmela também os acompanhou, oficialmente para ajudar com as compras, mas na realidade para servir como testemunha adicional dos crimes que presenciara ao longo dos anos. As 3 mulheres viajaram em silêncio tenso, cada uma perdida em seus próprios pensamentos sobre o que estava prestes a acontecer. Helena estava particularmente quieta, organizando e reorganizando suas memórias como arquivos em sua mente. Extraordinária. Ela sabia que seria chamada a revelar informações que poderiam mudar tudo, e sua responsabilidade pela vida dos cavalos pesava sobre seus pequenos ombros como uma carga pesada demais para sua idade. O escritório do Dr. Henrique Moraes ficava em um prédio governamental austero no centro da cidade. Quando chegaram,
foram recebidas por uma secretária que as conduziu a uma sala de reuniões silenciosa, onde o promotor as aguardava com uma expressão séria, mas gentil. Henrique era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos inteligentes que inspiravam confiança. Senhora Mendonça, ele se levantou para cumprimentá-las. Obrigado por virem. Pela urgência de sua ligação, imagino que tenham informações muito importantes. Isabel assentiu, suas mãos tremendo levemente enquanto se sentava. Doutor Henrique, o que vou contar pode parecer inacreditável, mas minha filha tem uma memória extraordinária e ela ouviu coisas terríveis sobre meu marido. O promotor se inclinou para a frente, sua atenção totalmente focada. Durante meses, ele havia tentado construir um caso contra Eduardo Mendonça, sabendo que o homem estava envolvido em corrupção massiva, mas sem conseguir provas concretas que pudessem ser usadas em tribunal. Helena, Isabel se virou para a filha. Conte ao doutor Henrique sobre os números que você ouviu papai falar. Helena respirou fundo e, com a precisão de um gravador digital, começou a recitar informações que fizeram o promotor se endireitar na cadeira. Conta no Banco Cayman, número 47892668340072, saldo atual de $47.322.815. Transferências mensais de 12 milhões para Mônaco. Conta número 563498712543. Dr. Henrique pegou uma caneta e começou a tomar notas freneticamente. Os números específicos que Helena recitava correspondiam exatamente às suspeitas que ele havia desenvolvido sobre lavagem de dinheiro internacional, mas que nunca conseguira provar. Continue, por favor, ele encorajou, mal conseguindo conter sua excitação profissional. Helena fechou os olhos, acessando suas memórias com facilidade sobrenatural. Juiz Belarmino Ferreira da Silva recebe 4 milhões por corrida manipulada. Silvério Antunes, árbitro auxiliar, recebe 2,5 milhões. Dr. Marcelo Vasconcelos falsifica exames veterinários por 800 mil cada documento. O promotor parou de escrever e olhou para Helena com uma mistura de admiração e incredulidade. Menina, você tem certeza absoluta desses números e nomes? Eu nunca esqueço nada, Helena respondeu simplesmente. Minha mente guarda tudo, como fotografias que nunca desbotam. Carmela se inclinou para a frente, acrescentando sua própria perspectiva. Dr. Henrique, eu trabalho para a família há 17 anos. Vi homens estranhos visitando a casa à noite. Documentos sendo queimados, no quintal, conversas sussurradas que paravam quando eu aparecia. Tudo que Helena está contando se encaixa perfeitamente com o que observei. O promotor fez mais anotações, sua mente já calculando como essas informações poderiam ser transformadas em acusações criminais sólidas. E você mencionou ao telefone que há uma ameaça direta contra Helena. Pode me explicar isso? Isabel sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Meu marido descobriu que ela sabe demais. E ele está planejando machucá-la durante o Grande Prêmio de Primavera. Helena assentiu gravemente. Papai falou no telefone sobre fúria selvagem causando um acidente e sobre resolver o problema permanentemente. Eu sou o problema. A simplicidade com que Helena descreveu a ameaça contra sua própria vida atingiu o promotor como um soco no estômago. Ver uma criança de 7 anos compreendendo que o próprio pai queria eliminá-la era uma das coisas mais chocantes que já havia presenciado em sua carreira. Helena, Dr. Henrique se abaixou para ficar na altura dos olhos da menina. Você está sendo muito corajosa ao contar essas coisas. Mas eu preciso saber.
Você consegue se lembrar de mais detalhes sobre esse plano? Qualquer coisa que seu pai tenha dito? Helena balançou suavemente, entrando no ritmo que a ajudava a acessar memórias específicas. Ele falou com um homem chamado Jerônimo. Disse para usar drogas que deixam o cavalo furioso, mas que não aparecem nos exames. E para ter certeza de que eu seja empurrada na direção certa no momento exato. O promotor sentiu calafrios percorrerem sua espinha. O nível de planejamento detalhado que Helena descrevia revelava não apenas corrupção financeira, mas uma conspiração para cometer homicídio usando métodos elaborados para parecer acidental. 5 milhões de dólares. Helena continuou. Metade agora, metade depois que o problema for resolvido permanentemente. Dr. Henrique se levantou e caminhou até a janela, processando a magnitude do que estava ouvindo. Em sua carreira, havia lidado com muitos criminosos, mas a frieza de um pai planejando a morte da própria filha superava qualquer coisa que já havia encontrado. Senhora Mendonça, ele se virou de volta para Isabel. Essas informações são explosivas. Com o que Helena sabe, podemos não apenas prender seu marido por corrupção e lavagem de dinheiro, mas também por conspiração para cometer homicídio. Isabel segurou a mão de Helena, sentindo tanto alívio quanto terror. O que fazemos agora? Eduardo não pode suspeitar que viemos aqui. Vamos precisar agir rapidamente, Dr. Henrique explicou, voltando para sua cadeira. Vou começar as investigações formais imediatamente, mas também precisamos garantir a segurança de Helena. Se Eduardo suspeitar que descobrimos seus planos, ele pode tentar acelerar o cronograma. Isabel completou, compreendendo a implicação aterrorizante. Helena olhou para todos os adultos ao seu redor, sua mente processando a gravidade da situação com uma clareza que superava sua idade. Dr. Henrique, ela disse com voz firme, eu quero ajudar a prender papai, mas eu também quero salvar os cavalos. Eles não merecem ser machucados. O promotor sorriu pela primeira vez desde que a reunião começara. Helena, você é uma menina muito especial. E sim, vamos salvar os cavalos também, todos eles. Os dias que se seguiram ao encontro com o Dr. Henrique foram uma montanha-russa de tensão e preparação meticulosa. O promotor havia mobilizado uma equipe especializada em crimes financeiros e uma força-tarefa que incluía agentes federais treinados em operações encobertas. Enquanto isso, Isabel, Carmela e Helena mantinham uma fachada de normalidade em casa, cada uma desempenhando seu papel na perigosa charada que precederia a queda de Eduardo. Helena, em particular, demonstrou uma capacidade surpreendente de atuar naturalmente diante do pai, mesmo sabendo das intenções sinistras dele. Sua mente literal, que normalmente tornava impossível fingir ou mentir, agora funcionava como uma vantagem. Ela podia simplesmente não mencionar assuntos específicos sem tecnicamente estar sendo desonesta. Eduardo, por sua vez, estava consumido pelos preparativos finais de seu plano macabro. Durante as manhãs, ele mantinha contato constante com Jerônimo, refinando cada detalhe do acidente que planejava para o Grande Prêmio. Suas conversas telefônicas se tornaram ainda mais cautelosas, mas não cautelosas o suficiente para escapar da atenção de Helena, que continuava absorvendo informações como uma esponja extraordinária. Na terça-feira, 5 dias antes do evento, Helena ouviu uma conversa que a fez congelar de terror. Eduardo falava com alguém sobre garantir que a menina esteja na posição certa quando Fúria Selvagem for liberado, e sobre o sinal específico que Jerônimo dará antes de provocar o animal. A frieza com que seu próprio pai discutia os detalhes de sua morte planejada deixou Helena nauseada, mas também mais determinada do que nunca a impedir que outros cavalos sofressem.
Dr. Henrique precisa saber sobre isso. Helena disse a Isabel e Carmela durante uma reunião secreta na lavanderia da mansão. O único lugar onde tinham certeza de que Eduardo não as escutaria. Papai disse que o sinal será quando ele acenar com um lenço branco para Jerônimo. Isabel documentou cada detalhe em um caderno pequeno que mantinha escondido. Informações que repassaria ao promotor em sua próxima ligação codificada. O plano das autoridades estava se tornando mais complexo a cada dia, envolvendo não apenas a prisão de Eduardo, mas também a captura de toda a rede de corrupção que ele havia construído. Na quarta-feira, uma nova reviravolta quase destruiu todos os planos cuidadosos. Eduardo anunciou durante o jantar que havia decidido fazer uma surpresa especial para Helena no Grande Prêmio. Ele havia encomendado um vestido novo para ela, um vestido vermelho brilhante que a faria se destacar na multidão. O sangue de Isabel gelou. Um vestido vermelho chamativo tornaria Helena um alvo ainda mais fácil para Jerônimo localizar na multidão e posicioná-la no lugar certo para o acidente. Eduardo estava se certificando de que nada poderia dar errado em seu plano homicida. Que gentil da sua parte! Isabel conseguiu responder, sua voz soando estranha até para seus próprios ouvidos. Helena vai ficar linda. Helena, compreendendo intuitivamente que o vestido fazia parte do plano contra ela, assentiu silenciosamente, mas seus olhos encontraram os da mãe em um momento de compreensão mútua aterrorizante. Naquela noite, depois que Eduardo se retirou para seu escritório, Isabel ligou urgentemente para Dr. Henrique, informando-o sobre o vestido vermelho e o que isso significava para os planos de Eduardo. O promotor confirmou que a operação estava praticamente pronta. Agentes federais estariam posicionados estrategicamente por toda a arena durante o evento, equipados com equipamentos de escuta direcionais e câmeras de longa distância. Senhora Mendonça, Dr. Henrique disse durante a ligação, sei que é muito difícil, mas Helena precisará estar no evento. É a única forma de pegarmos Eduardo e Jerônimo em flagrante. Mas garanto que ela estará protegida. Teremos agentes posicionados em uma fração de segundo de qualquer movimento suspeito. Isabel sentiu seu coração se despedaçar. Usar sua própria filha como isca para capturar o pai criminoso era uma decisão que a atormentaria pelo resto da vida. Mas era a única forma de garantir que Eduardo fosse impedido permanentemente de machucar Helena ou qualquer outra pessoa. Eu confio em vocês, Isabel murmurou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mas se algo der errado, nada dará errado. Dr. Henrique a tranquilizou com uma firmeza que ela precisava ouvir. Helena é uma menina muito corajosa e nós a protegeremos. Na quinta-feira, o dia anterior ao Grande Prêmio, uma atmosfera de tensão extrema permeava a mansão dos Mendonça. Eduardo estava visivelmente nervoso, conferindo e reconferindo detalhes de seus planos, enquanto Isabel e Carmela tentavam manter Helena calma e preparada para o que viria. Helena, por sua vez, surpreendeu a todos com sua serenidade. Durante uma conversa com Isabel naquela tarde, ela disse algo que ficaria gravado na memória da mãe para sempre. Mamãe, eu não tenho medo do que vai acontecer amanhã. Eu tenho medo do que aconteceria se não fizéssemos nada. Os cavalos precisam de nossa ajuda e eu posso ajudá-los sendo corajosa. Naquela noite, Eduardo fez sua última ligação para Jerônimo, confirmando todos os detalhes finais. Helena escutou fragmentos da conversa. Às 3 da tarde, quando Fúria Selvagem entrar na arena, menina de vestido vermelho, fazer parecer um acidente completo e repassou tudo para Isabel, que documentou cada palavra. Quando o sol
Se pôs na véspera do Grande Prêmio de Primavera, duas operações paralelas estavam prontas para se desenrolar. Eduardo e Jerônimo acreditavam que executariam um homicídio perfeito, eliminando uma ameaça à sua rede criminosa. Mas Dr. Henrique e sua equipe estavam preparados para transformar aquela tentativa de assassinato na evidência final, que destruiria toda a organização corrupta que Eduardo havia construído. Helena dormiu tranquilamente naquela noite, sonhando, com cavalos correndo livres em campos verdes, sem saber que no dia seguinte sua coragem extraordinária e sua memória única não apenas salvariam sua própria vida, mas também libertariam todos os animais que ela tanto amava da crueldade que haviam sofrido por anos. O dia do Grande Prêmio de Primavera amanheceu com um céu azul cristalino, como se a própria natureza quisesse proporcionar visibilidade, perfeita para os eventos que se desenrolariam naquela tarde. A arena estava mais movimentada que nunca, com a elite rural chegando em carros luxuosos e helicópteros particulares. Entre eles, discretamente posicionados, agentes federais se misturavam à multidão como espectadores comuns, seus equipamentos de comunicação ocultos e suas armas prontas para ação instantânea. Helena estava no camarote VIP da família, vestindo o fatídico vestido vermelho que Eduardo havia escolhido, especificamente para facilitar sua identificação por Jerônimo. Apesar de saber que estava sendo usada como isca em uma operação perigosa, ela mantinha uma calma surpreendente, seus olhos focados nos cavalos que se preparavam para as corridas preliminares. Isabel permanecia ao seu lado, tentando disfarçar o terror que a consumia por dentro. Eduardo circulava pela arena com uma energia nervosa, cumprimentando conhecidos e verificando constantemente seu relógio. Às suas costas, invisível para ele, o Dr. Henrique observava cada movimento através de binóculos de longa distância, coordenando com sua equipe através de um fone de ouvido quase imperceptível. Alvo principal, confirmado no setor VIP. Dr. Henrique murmurou para o microfone escondido em sua lapela. Jerônimo identificado próximo aos estábulos. Helena protegida por agentes nos setores adjacentes. Operação em andamento. Às 2h45 da tarde, 15 minutos antes do momento planejado por Eduardo, Fúria Selvagem foi trazido para os bastidores da arena. O animal estava visivelmente agitado, resultado das drogas que Jerônimo havia administrado secretamente. Seus olhos selvagens rolavam em suas órbitas, músculos tensos como cordas de aço, cascos batendo impaciente contra o chão de terra batida. Helena, com sua conexão especial com os cavalos, percebeu imediatamente que algo estava errado com Fúria Selvagem. "Mamãe", ela sussurrou para Isabel, "aquele cavalo está sofrendo. Alguém fez algo ruim com ele." Isabel segurou a mão da filha, sentindo suas próprias palmas suarem de nervosismo. "Em breve isso vai acabar, querida. Em breve todos os cavalos estarão seguros." Eduardo, posicionado estrategicamente no camarote, verificou seu relógio novamente. 3h em ponto. Era a hora. Ele tirou um lenço branco do bolso, o sinal combinado que diria a Jerônimo para começar a fase final do plano. Suas mãos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas de antecipação pelo fim de seus problemas. Foi nesse momento que Helena demonstrou uma percepção que surpreendeu até mesmo os agentes federais que a observavam. Ela viu o pai tirando o lenço branco e imediatamente compreendeu que o momento perigoso havia chegado. Mas ao invés de se encolher de medo, ela se levantou e caminhou determinadamente em direção à grade do camarote, onde poderia ver Fúria Selvagem sendo preparado para entrar na arena. "Helena, volte aqui!" Isabel chamou, mas a menina já estava focada no cavalo sofredor. Eduardo acenou o lenço branco e Jerônimo recebeu o sinal lá embaixo.
O tratador corrupto começou a se mover em direção ao camarote VIP, planejando empurrar Helena na direção do cavalo enfurecido no momento exato em que o animal fosse liberado na arena. Mas Helena havia desenvolvido seus próprios planos. Com a intuição extraordinária que sua condição neurológica às vezes proporcionava, ela compreendeu que Fúria Selvagem não era seu inimigo. Era outra vítima do pai. O cavalo estava sendo forçado a ser um instrumento de violência contra sua vontade. Fúria Selvagem, ela chamou suavemente, sua voz carregando o tom especial que usava para se comunicar com animais. Eu sei que você está com dor. Eu sei que você não quer machucar ninguém. O cavalo, mesmo em seu estado alterado pelas drogas, pareceu reconhecer algo na voz de Helena. Seus movimentos se tornaram ligeiramente menos frenéticos, suas orelhas se voltando na direção da menina. Eduardo, vendo sua filha se aproximando da grade e falando com o cavalo, sentiu pânico genuíno pela primeira vez. Se Helena conseguisse acalmar Fúria Selvagem, todo seu plano desmoronaria. Ele acenou o lenço mais vigorosamente, sinalizando para Jerônimo acelerar o processo. Jerônimo, interpretando o sinal de urgência, começou a subir as escadas em direção ao camarote VIP. Mas os agentes federais já estavam em movimento. 2 deles se posicionaram discretamente nas escadas, bloqueando a rota de Jerônimo, enquanto outros se aproximavam de Eduardo pelas laterais. Helena, afaste-se da grade. Dr. Henrique falou através de um comunicador direcionado, sua voz chegando claramente aos ouvidos da menina. Estamos prestes a agir. Mas Helena não se afastou. Em vez disso, ela fez algo que ninguém havia previsto. Ela começou a cantar. Uma melodia suave e repetitiva que havia aprendido com Carmela, uma canção de ninar que sempre acalmava sua própria ansiedade. Sua voz pura e cristalina cortou através do barulho da multidão, chegando diretamente ao coração atormentado de Fúria Selvagem. O efeito foi imediato e milagroso. O cavalo parou de se debater, seus músculos se relaxando gradualmente. As drogas ainda corriam em seu sistema, mas a voz de Helena tocou algo mais profundo que a química artificial. Tocou sua alma, animal, lembrando-o de que nem todas as pessoas eram cruéis. Eduardo, vendo seu plano desmoronar diante de seus olhos, perdeu completamente o controle. Jerônimo! Gritou, esquecendo toda a cautela. Faça alguma coisa! Esse grito desesperado foi exatamente o que Dr. Henrique e sua equipe estavam esperando. Era a confissão pública que confirmava a conspiração, gravada por múltiplos equipamentos e testemunhada por centenas de pessoas. Eduardo Mendonça. Dr. Henrique emergiu da multidão com sua identificação oficial em mãos. Você está preso por conspiração para cometer homicídio, corrupção, lavagem de dinheiro e crueldade animal. A arena erupcou em caos. Espectadores gritavam e se empurravam, tentando entender o que estava acontecendo. Jerônimo tentou fugir, mas foi imediatamente subjugado por agentes federais. Eduardo, percebendo finalmente que estava cercado, tentou uma última jogada desesperada. Vocês não entendem, ele gritou apontando para Helena. Ela é apenas uma criança autista. Nada que ela disse pode ser usado contra mim. Mas Helena, ainda de pé junto à grade, olhou diretamente para o pai com uma clareza e força que silenciaram momentaneamente toda a arena. Eu não sou apenas uma criança autista, papai. Eu sou uma pessoa que se lembra de tudo, e eu me lembro de você planejando me machucar. Naquele momento, diante de centenas de testemunhas, a diferença entre pai e filha ficou cristalina. Ele, um homem consumido pela ganância e crueldade, disposto a matar a própria filha por dinheiro. Ela, uma criança pura que arriscou a vida para salvar os animais que amava e proteger outras pessoas da maldade que havia descoberto.
Os dias que se seguiram à prisão de Eduardo na arena foram um turbilhão de revelações que abalaram toda a elite rural da região. O testemunho detalhado de Helena, combinado com as evidências documentais que Carmela havia coletado ao longo dos anos e as gravações feitas pela equipe do Dr. Henrique, desencadeou a maior operação anticorrupção da história local. Um por um, os nomes que Helena havia memorizado foram sendo presos. O juiz Belarmino, o árbitro Silvério, o veterinário Dr. Marcelo e dezenas de outros envolvidos na rede criminosa. Isabel, finalmente livre da sombra aterrorizante que Eduardo havia lançado sobre sua família, encontrou uma força interior que não sabia possuir. Durante o julgamento preliminar, ela testemunhou contra o ex-marido com uma coragem que surpreendeu até mesmo a si mesma, revelando anos de intimidação psicológica e controle abusivo que havia suportado em silêncio. Seu depoimento foi fundamental para estabelecer o padrão de comportamento predatório de Eduardo, especialmente em relação à filha. Helena, por sua vez, tornou-se uma testemunha-chave, cujo testemunho foi tratado com cuidado especial pelos promotores. Dr. Henrique trabalhou com especialistas em autismo para garantir que ela fosse ouvida de uma forma que respeitasse suas necessidades específicas, permitindo que sua memória extraordinária brilhasse sem que fosse submetida ao trauma adicional de interrogatórios agressivos. Helena, Dr. Henrique disse durante uma das sessões de testemunho gravadas: "Você salvou não apenas sua própria vida, mas também a vida de muitos cavalos e ajudou a justiça a alcançar pessoas muito ruins. Você é uma heroína." A menina balançou suavemente, processando o elogio com sua característica seriedade. "Eu só falei a verdade. Mamãe sempre diz que devemos falar a verdade, mesmo quando é difícil." O julgamento de Eduardo se tornou um espetáculo nacional, com jornalistas de todo o país cobrindo o caso extraordinário da menina autista, que derrubou um império de corrupção com sua honestidade implacável e memória fotográfica. Mas Isabel e Dr. Henrique fizeram questão de proteger Helena da exposição midiática excessiva, permitindo que ela mantivesse uma rotina o mais normal possível durante o processo legal. Carmela, reconhecida oficialmente como uma testemunha crucial e heroína civil, recebeu proteção especial e uma nova identidade para garantir sua segurança. Ela optou por permanecer trabalhando para Isabel e Helena, agora não mais como empregada, mas como parte da família que havia ajudado a salvar. "Essas duas são minha família de verdade", ela disse ao Dr. Henrique durante uma entrevista. "Eu as protegeria com minha vida, e foi exatamente o que fiz." Jerônimo, o homem que deveria ter executado o plano assassino contra Helena, confessou completamente em troca de uma sentença reduzida. Seu testemunho revelou detalhes horripilantes sobre outros acidentes que havia causado a mando de Eduardo ao longo dos anos, incluindo a morte de 2 cavalos de corrida que haviam se tornado inconvenientes para os esquemas de apostas manipuladas. Rede de corrupção desmantelada pelas revelações de Helena se estendia muito além do que qualquer um havia imaginado. Contas bancárias internacionais foram congeladas, propriedades foram confiscadas e toda a fortuna de Eduardo foi direcionada para um fundo de reparação às vítimas e para organizações de proteção animal. A quantia era tão substancial que permitiria financiar projetos de bem-estar animal por décadas. Durante uma audiência particularmente emocional, Eduardo finalmente teve que enfrentar sua filha face a face. Helena, agora com 8 anos e visivelmente mais madura devido às experiências pelas quais havia passado, olhou para o pai com uma mistura de tristeza e resolução que comoveu todo o tribunal. "Papai", ela disse com sua voz clara e direta, "eu queria que você me amasse do jeito que eu sou.
Mas você escolheu amar o dinheiro mais do que a mim ou os cavalos. Isso me deixa triste, mas não me deixa mais com medo. Eduardo, confrontado com a simplicidade devastadora das palavras da filha, finalmente compreendeu a magnitude do que havia perdido. Lágrimas genuínas correram por seu rosto pela primeira vez em anos, mas era tarde demais para a redenção. Ele havia cruzado linhas que não podiam ser descruzadas, ferido pessoas que não poderiam perdoá-lo. A sentença final foi severa: 45 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 20 anos. O juiz, ao pronunciar a sentença, declarou: Eduardo Mendonça, você traiu não apenas a confiança pública, mas o amor mais sagrado que existe, o amor de uma criança por seu pai. Suas ações demonstram uma depravação moral que esta corte considera irreparável. Isabel, sentada na galeria do tribunal, com Helena em seu colo, sentiu um misto de alívio e tristeza. O pesadelo havia terminado, mas o custo emocional para sua família havia sido imenso. Helena nunca mais teria um pai, e ela própria precisaria reconstruir sua vida completamente do zero. Mas havia também esperança brilhando através da dor. Helena havia demonstrado uma resiliência e coragem extraordinárias, e sua experiência traumática havia revelado talentos únicos que poderiam ser canalizados para ajudar outras pessoas e animais. Organizações de proteção animal de todo o país já haviam contatado Isabel, interessadas na capacidade especial de Helena para se comunicar com cavalos traumatizados. Mamãe, Helena sussurrou durante a leitura da sentença, agora, os cavalos vão ficar seguros? Sim, querida, Isabel respondeu, beijando o topo da cabeça da filha. Graças a você, muitos cavalos vão ficar seguros, e nós também. Quando saíram do tribunal naquele dia, Isabel, Helena e Carmela caminharam em direção a uma nova vida. Atrás delas ficava um passado de mentiras, medo e violência. À frente, estendia-se um futuro incerto, mas construído sobre fundações sólidas de amor verdadeiro, coragem extraordinária e a força transformadora da verdade. Helena havia perdido um pai, mas ganhado algo muito mais valioso: a certeza de que sua diferença não era uma fraqueza a ser escondida, mas um poder extraordinário que poderia ser usado para proteger aqueles que ela amava e trazer justiça ao mundo. Um ano depois da queda do império criminoso de Eduardo, a propriedade da família Mendonça havia se transformado completamente. Onde antes existiam estábulos escuros, onde cavalos eram mantidos para esquemas corruptos, agora florescia o Centro de Terapia Equina Helena Mendonça, um santuário dedicado ao bem-estar animal e à terapia assistida por cavalos para crianças, com necessidades especiais. Isabel, que havia descoberto uma força empresarial que não sabia possuir, dirigia o centro com uma paixão que surpreendia até mesmo a si mesma. A transformação da propriedade não havia sido apenas física, mas também emocional. Cada canto que antes guardava memórias de medo, agora irradiava esperança e cura. Os fundos provenientes do confisco dos bens de Eduardo haviam permitido não apenas a reforma completa das instalações, mas também a contratação de uma equipe de especialistas em terapia equina e autismo. Helena, agora com 9 anos, havia florescido de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Sua conexão especial com os cavalos, que antes era apenas uma característica curiosa, havia se desenvolvido em um verdadeiro dom terapêutico. Ela trabalhava com o Dr. Marina Oliveira, uma psicóloga especializada em autismo, para ajudar outras crianças neurodivergentes a encontrarem sua própria voz através da interação com os animais. Helena tem uma capacidade extraordinária de ler as emoções dos cavalos e traduzi-las de forma que outras crianças possam compreender.
Doutor Marina explicava aos pais que visitavam o centro. Ela se tornou uma ponte natural entre o mundo animal e o mundo humano. Carmela, oficialmente promovida a coordenadora administrativa do centro, observava com orgulho maternal como Helena trabalhava com uma nova criança autista que havia chegado naquela manhã. O menino de 6 anos, inicialmente assustado e retraído, agora ria enquanto Helena lhe mostrava como o Tempestade Dourado, o mesmo cavalo que havia sido vítima dos esquemas de Eduardo, gostava de ser escovado. Vê como as orelhas dele ficam relaxadas. Quando você faz assim, Helena explicava pacientemente ao menino. Isso significa que ele está feliz e confia em você. Os cavalos sempre falam a verdade com seus corpos. O centro havia se tornado um modelo nacional de reabilitação equina e terapia para crianças especiais. Visitantes de todo o país vinham conhecer o trabalho inovador que estava sendo desenvolvido ali, e Helena havia se tornado uma pequena celebridade no mundo da terapia assistida por animais, embora sempre mantivesse sua humildade característica. Fúria. Selvagem, o cavalo que deveria ter sido o instrumento da morte de Helena, tornou-se um dos maiores símbolos de transformação do centro. Após meses de cuidados especializados para eliminar os efeitos das drogas e traumas que havia sofrido, ele se revelou um animal gentil e protetor, especialmente com crianças pequenas. Helena havia desenvolvido uma conexão especial com ele e frequentemente o montava durante as demonstrações para visitantes, simbolizando como o amor e a paciência podem transformar até mesmo a situação mais desesperadora. Fúria nunca foi um cavalo mau. Helena explicava durante uma dessas demonstrações. Ele estava apenas com dor e medo, porque pessoas más fizeram coisas ruins com ele. Quando você tira a dor e mostra amor, até os seres mais assustados se tornam gentis. Isabel, observando sua filha interagir com tanta sabedoria e compaixão, frequentemente se emocionava ao pensar na jornada extraordinária que haviam percorrido juntas. A menina, que um dia havia sido vista pelo próprio pai como um problema a ser resolvido, agora era reconhecida como um tesouro raro cujo dom especial estava transformando vidas. Durante uma tarde particularmente significativa, Helena recebeu uma carta inesperada. Era de Eduardo, escrita na prisão onde cumpria sua sentença. Isabel inicialmente hesitou em mostrar a carta para a filha, mas Helena insistiu em lê-la. A carta era surpreendentemente simples e genuína. Helena, todos os dias eu penso no que perdi quando escolhi o dinheiro ao invés de você. Você é extraordinária, e eu fui tolo demais para ver isso. Obrigado por salvar os cavalos que eu machuquei. Você é a melhor pessoa do que eu jamais fui. Papai. Helena leu a carta várias vezes, processando as palavras com sua característica seriedade. Finalmente, ela olhou para Isabel e disse: Papai finalmente entendeu. Isso não muda o que ele fez, mas é bom saber que ele entendeu. A maturidade emocional de Helena continuava a surpreender todos ao seu redor. Ela havia desenvolvido uma compreensão profunda sobre perdão, não como esquecimento ou aceitação do mal, mas como liberação do peso da raiva para que a cura pudesse florescer. No final daquele dia especial, enquanto o sol se punha sobre os campos verdes onde dezenas de cavalos pastavam livremente, Helena montou em fúria selvagem para seu passeio vespertino tradicional. Ao seu redor, outras crianças especiais brincavam e riam, suas diferenças não mais vistas como limitações, but como características únicas que as tornavam especiais. Isabel, observando a cena da varanda da casa renovada, refletiu sobre
Como suas vidas haviam mudado completamente. Elas haviam enfrentado o mal em sua forma mais pessoal e aterrorizante, mas emergiram não apenas sobreviventes, mas transformadoras de vidas. Carmela se juntou a Isabel na varanda, ambas observando Helena e as outras crianças com orgulho maternal. Quem diria, Carmela murmurou, que aquela menininha que um dia foi considerada um problema se tornaria a solução para tantas famílias. Helena sempre foi perfeita do jeito que era. Isabel respondeu suavemente. Só precisávamos de pessoas capazes de ver sua luz verdadeira. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu límpido, Helena retornou do passeio e correu em direção à mãe e Carmela. Seus olhos brilhavam com a felicidade genuína de uma criança que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não apesar de sua diferença, mas por causa dela. Mamãe, ela disse, abraçando Isabel com força. Hoje uma das crianças novas me perguntou se eu era triste por ser diferente. Eu disse que não, porque ser diferente me permitiu ajudar os cavalos e outras crianças. Minha diferença é meu superpoder. Naquele momento, sob o céu estrelado, cercada por cavalos livres e crianças felizes, Helena Mendonça compreendeu completamente quem era. Não uma criança problemática que precisava ser escondida, mas uma força da natureza cujo amor, honestidade e percepção extraordinária tinham o poder de curar, transformar e inspirar todos ao seu redor. A menina que um dia havia sido rejeitada por um pai cruel, agora era amada por uma comunidade inteira que reconhecia seu valor inestimável. E os cavalos que ela havia salvado galinhavam livremente pelos campos, símbolos vivos de que o amor e a verdade sempre triunfam sobre a crueldade e a mentira.